deserto polar. Este ponto da Antártica fica a mais de 2.000 quilômetros ao sul da Estação Brasileira Comandante Ferraz. Aqui, 12 pesquisadores realizaram a maior expedição do país ao interior do continente gelado, no Polo Sul. Além de fazer a manutenção da estação de coleta de dados ambientais Criosfera 1, instalaram uma nova, a Criosfera 2, para investigar mudanças climáticas e a conexão com o clima no Brasil. Olá! Hoje no Repórter Eco, você acompanha a expedição científica que mostra como a Antártica é essencial para entender as alterações do clima no mundo. E veja também: pesquisa alerta que a floresta amazônica está mais degradada do que se pensava. E uma empresa norueguesa leva a energia eólica para o sertão da Bahia e oferece para os produtores oficinas sobre técnicas avançadas de cultivo orgânico. A Amazônia está mais degradada do que se pensava. É o que mostra um estudo feito por 35 pesquisadores, publicado na revista Science. A indicação dos cientistas é criar um sistema de monitoramento que ajude a encontrar soluções sustentáveis para preservar a floresta. Do alto, o verde parece não ter fim. De perto, a destruição avança em ritmo ainda mais intenso do que os cientistas previam. É o que concluiu um estudo da Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e Universidade de Lancaster, no Reino Unido. Foram analisados dados, imagens de satélite e do chão de artigos científicos sobre mudanças na Amazônia do período entre 2001 e 2018. Os resultados mostraram que cerca de 38% do que resta da maior floresta tropical do planeta sofrem algum tipo de degradação causada por atividades humanas, que é diferente do desmatamento. No desmatamento, há intervenção humana a ponto da floresta deixar de ser floresta. Ela dá lugar a uma pastagem, a uma plantação ou algo assim. A degradação, não. Continua sendo floresta, a perturbação humana modifica características dela, seja a composição de espécies, quantidade de carbono, questões hídricas, mas ela continua ainda sendo floresta degradada. Para avaliar a degradação na floresta, foram considerados 4 fatores: o fogo, o efeito de borda, mudanças que acontecem próximo às áreas desmatadas, extração seletiva de madeira, quando apenas as árvores de interesse comercial são retiradas, e as secas extremas. A gente trabalhou além, da Amazônia brasileira, da Amazônia Legal, a gente trabalhou na Panamazônia. A gente se concentrou nessas 4 forçantes, e tentou unir de uma forma como é que a extensão, a intensidade, a extensão, a frequência de eventos, para poder chegar nos resultados que a gente chegou de computar que o fogo, o efeito de borda e o corte seletivo de madeira, a retirada de madeira na bacia, ele correspondia a 5,5% de toda remanescente da floresta num estado de degradação. Quando a gente colocou o vetor dos extremos de seca, a gente chegou ao valor de 38% da floresta. A degradação afeta a biodiversidade, aumenta as emissões de gases de efeito estufa causadores da crise climática e traz prejuízos socioeconômicos para as comunidades locais. Descobrimos que a quantidade de carbono emitida por essas diferentes formas de degradação, ela é equivalente ou até mesmo maior do que as emissões de desmatamento, somadas para a bacia inteira, para toda a Amazônia. Em termos de biodiversidade, dependendo do tipo de degradação, a
gente pode ter perda de espécies equivalente também a áreas desmatadas. Ao que tudo indica, são poucos atores envolvidos em se fazer, em proceder com a degradação e que são beneficiados financeiramente com isso, mas os impactos acabam, o fardo, né, dessa degradação acaba ficando para muito mais pessoas, com destaque a comunidades tradicionais da região, populações tradicionais, seja os ribeirinhos e indígenas que vivem na floresta. Entre os caminhos apontados pelo estudo está a criação de um sistema de monitoramento para os fatores de degradação. A ideia é que, assim como nas Smart Cities, as cidades inteligentes, sejam utilizadas na Amazônia diferentes tecnologias e sensores para coletar dados que contribuam para soluções sustentáveis, o que os pesquisadores chamaram de Smart Forests, as florestas inteligentes. Você tem aliado avanços tecnológicos, mas também trabalhando com conhecimento e cultura local. E o próprio mecanismo que a gente tem, né, de estabelecimento do mercado de carbono, ele só vai ser viável se a gente conseguir reduzir o desmatamento e também tratar do processo de degradação florestal. Mais do que trazer informações fundamentais sobre os diferentes fatores que levam à destruição da floresta, o estudo mostra a necessidade de ações imediatas de combate à degradação. Quando a gente joga isso para um cenário futuro, né, até 2050, se nada for feito em termos de redução de emissões globais, né, então se a gente manter o cenário como business as usual, né, o cenário onde nenhuma ação robusta é feita, os fatores, a degradação, as emissões por conta da degradação da Amazônia, ela vai superar as emissões que hoje a gente já observa do desmatamento. Agora, as notícias socioambientais que tiveram destaque. A ONU comemora o Acordo Histórico de Preservação dos Oceanos. O pacto aumenta as áreas protegidas contra a pesca, mineração e tráfego marinho. Elas passarão de 1% para 30% até 2030. O tratado é uma oportunidade única de conservação da vida marinha e envolve uma negociação de décadas entre 100 países da Organização das Nações Unidas. Estudos publicados nas revistas Nature e Nature Climate Change revelam que o clima mais quente e a seca prejudicaram a absorção de carbono pelas árvores. A consequência provável é um ciclo contínuo de aquecimento global com efeitos desastrosos para o meio ambiente e para os seres vivos. Na semana em que se comemora o 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, pesquisa mostra que 1 em cada 4 brasileiras não tem acesso à água potável no país. Os dados são de estudo do Instituto Trata Brasil, em parceria com outras entidades ligadas ao tema. A falta de água e saneamento reforça a desigualdade social e de gênero na sociedade. Grupos de garimpeiros de Roraima trocam áudios que indicam que os invasores estão recebendo orientação para sair da terra indígena Yanomami. Eles querem o apoio do governo do estado para montar uma operação de retirada. Isso porque, depois do dia 6 de abril, o governo federal vai recorrer a processos e prisões para quem insistir em permanecer no território. As emissões de dióxido de carbono, um dos gases causadores do aquecimento global, bateram recorde em 2022. Na Europa, a situação só não foi pior graças aos investimentos em energias eólica e solar. Protestos pelas ruas de Roma, Viena e Berlim, e com um pedido em comum: exigir dos governantes atitudes mais firmes no combate às mudanças climáticas.
Não dá para continuar do jeito que está, disse esse manifestante. Dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Um relatório divulgado hoje pela Agência Internacional de Energia dá razão aos ativistas. As emissões de gás carbônico continuaram subindo em 2022. O aumento de quase 1% representa 321 milhões de toneladas de CO2 a mais na atmosfera. Crescimento impulsionado pela retomada econômica pós-pandemia e por eventos climáticos extremos, como secas e ondas de calor. O aumento foi bem menor do que os 6% registrados em 2021. O uso de energias limpas evitou o despejo de 500 milhão de toneladas de gás carbônico na atmosfera. Porém, o volume lançado ao longo dos anos continua aumentando. No início de 2020, eram 2 bilhões de toneladas. Agora, o total está em quase 37 bilhões de toneladas. O relatório também detalhou as emissões por regiões. A Ásia apresentou um aumento de 4% nas emissões. A exceção foi a China, que manteve o nível de emissões devido às regras rígidas da Covid-0. Já aqui na Europa, mesmo com os problemas no fornecimento de petróleo e gás natural por conta da guerra na Ucrânia, as emissões diminuíram 2,5%. Os países europeus usaram menos carvão e mais energias renováveis. Pela primeira vez, a produção de energia eólica e solar ultrapassou a gerada por gás e pelas usinas nucleares. Mesmo assim, a agência diz que as emissões continuam numa trajetória de crescimento insustentável e muito ainda precisa ser feito para que a neutralidade de carbono projetada pelas Nações Unidas até 2050 seja atingida. Algumas iniciativas vêm sendo tomadas nesse sentido. A Holanda, que tem a maior quantidade de painéis solares per capita da Europa, vem ampliando sua capacidade de energia limpa, inclusive em locais inusitados como o estacionamento. Em Londres, a prefeitura tem planos de expandir a chamada área de emissões ultrabaixas, que cobra uma taxa de cerca de R$80 de quem passar pelo centro com veículos que não atendam certos níveis de emissão. Mesmo assim, enfrenta resistências. Um grupo de motoristas protestou contra a medida. E logo mais, aqui no Repórter Eco. Empresa da Noruega leva energia eólica para o interior da Bahia e promove oficinas para produtores sobre novas técnicas de cultivo da agricultura orgânica. Uma empresa norueguesa leva energia eólica para o sertão da Bahia e promove oficinas para os produtores locais. Eles aprendem a criar ferramentas de cultivos para a prática da agricultura orgânica, livre de agrotóxicos. No sítio do Marcelo, no sertão da Bahia, tem um pouco de tudo. Aqui tem aroeira, que é nativa, tem o umbu, que já estava aí quando eu cheguei, esses pés de angico, aquela ali, ó, tá vendo? Esse angico aí, quando eu cheguei aqui, ele já existia. Em 2 hectares, ele planta também pitaia, banana, mamão formosa, batata doce, aipim. A lista é grande. Marcelo praticamente nasceu na roça. Nem sabe dizer quando começou a trabalhar com a terra, mas fala com convicção porque escolheu a agricultura orgânica. Aqui a gente trabalha livre de risco de se contaminar com veneno, livre de contaminar a terra também, livre de contaminar o lençol freático. E no final também com a consciência tranquila de saber que a gente vendeu as verduras da gente, a produção da gente, e vai alimentar as pessoas sem ter o peso na consciência depois de imaginar que alguém pode estar doente por conta do envenenamento e tal, entendeu? Então, orgânico para a gente, para mim não existe outra possibilidade que não seja orgânico. A produção orgânica tem uma série de vantagens, como o Marcelo já destacou, mas para a gente que visita, o bom é isso, ó, você anda por aqui e aí você vê um tomate assim, vermelhinho, você pode pegar, só tira um pouquinho da terra e experimentar, sem nenhuma preocupação. E claro, o sabor é diferente. É uma opção que Marcelo herdou do pai.
Mas não adianta fazer tudo direitinho se a plantação não estiver protegida. Para isso, o produtor usa o que a própria natureza oferece. A cerca, o capim ali, a gente precisa ter a área toda circulada com algum tipo de cerca viva. A gente usa o capim, a função é proteger do vento forte e também proteger de uma eventual pulverização em uma área vizinha, com veneno, entendeu? Uma experiência aprendida no campo. No sistema orgânico você tem que saber trabalhar, tem que ter o manejo certo da terra, tem que ter essas proteções. Mesmo com tanto conhecimento, Marcelo queria mais. Por isso, participou de uma série de oficinas promovidas por uma empresa norueguesa, a Statkraft, que está implantando um projeto de energia eólica na região de Uibaí e Ibipeba, onde vivem cerca de 32 mil pessoas. 26 produtores locais foram beneficiados com a assistência técnica. Todos trabalham com agricultura orgânica. A gente fez uma análise, das carências que tinha nesses 2 municípios e a partir daí direcionar esforços para a execução dos programas socioambientais. Nas oficinas a gente aprendeu também a fabricar alguns defensivos naturais. A gente já sabia muitos, aprendeu outros. A gente aprendeu a trabalhar com os animais também. Confeccionar ferramenta, porque a gente precisa comprar tudo. A partir do momento que você consegue fabricar suas próprias ferramentas, você vai gastar menos. Plantadeira, enxada, roçadeira, as ferramentas facilitam o trabalho e permitem aumentar a produção. A gente aprendeu a trabalhar de maneira diferente com a terra, inclusive na questão de confeccionar os canteiros, porque a gente era tudo no braço mesmo, manual antigamente. Tinha ajuda de um tratoritozinho aí, mas só para revolver a terra. E hoje a gente tem uma rota encanteiradora que já faz tudo pela gente, coisa que a gente levava um dia inteiro para fazer 3 canteiros no braço, ela faz 3 canteiros em 3 minutos, 1 por minuto. Então, já ajudou bastante, De aipim ou mandioca, o Marcelo produziu aqui 5 toneladas num ano. De beterraba, foram 3 toneladas. Mesma quantia colhida de cenoura e cebola. Rapidinho você vai tirar 1 quilo de cebola ou mais aqui, ó. Os moradores da região também ganham com essa parceria. Mais comida fresca e saudável. Nessas 2 carreiras de tomate aqui, toda semana a gente leva 60 quilos para a feira. Já tirou muito mais de 200 quilos. O Brasil perde um de seus maiores talentos. Morreu Paulo Caruso, cartunista, instrumentista, compositor, agitador cultural. Com sua arte, Paulo foi presença semanal no Roda Viva da TV Cultura durante mais de 30 anos. O Repórter Eco selecionou algumas participações dele em programas que trataram de meio ambiente e temas sociais. É a nossa homenagem a ele. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. Expedição científica à Antártica investiga as alterações climáticas ao longo de séculos no planeta. O Brasil realizou a maior expedição científica ao interior da Antártica. Os dados coletados vão servir para entender melhor a influência do continente gelado no clima global.
Deserto polar. Este ponto da Antártica fica a mais de 2.000 quilômetros ao sul da Estação Brasileira Comandante Ferraz. Aqui, 12 pesquisadores realizaram a maior expedição do país ao interior do continente gelado, no Polo Sul. Além de fazer a manutenção da estação de coleta de dados ambientais Criosfera 1, instalaram uma nova, a Criosfera 2, para investigar mudanças climáticas e a conexão com o clima no Brasil. Eles são estações automatizadas, sustentáveis, porque só usam energia eólica e solar, que durante 365 dias do ano coletam dados ambientais. Que dados? Dados do clima, estações meteorológicas automáticas, mas também mede concentrações de gases, que nem mede o dióxido de carbono, CO2, o principal gás estufa. Nós estamos constantemente monitorando a qualidade do ar, o transporte de poluentes de outras regiões do planeta para dentro da Antártica, e como a Antártica é o ambiente mais limpo do planeta Terra e mais isolado, qualquer sinal que nós observarmos lá são sinais de mudanças ambientais na escala global. Os testemunhos de gelo, estas barras retiradas em profundidade, registram a história do clima no planeta. Cada camada, depositada numa certa época, guarda os poluentes que circulavam na atmosfera naquele momento. Cada camada que eu recupero no passado constrói ou reconstrói a história do clima e da química atmosférica ao longo de dezenas ou mesmo milhares de anos. Então, nós conseguimos, assim, reconstruir a história do clima e montarmos cenários para mudanças climáticas do futuro. Um aspecto interessante que hoje nós estamos explorando, que ainda é uma questão não respondida, é se sinais das queimadas, que não são só da Amazônia, são da América do Sul como um todo, ou mesmo da África, já chegam no gelo da Antártica. Esse ainda é um ponto que nós estamos investigando. Imagine o desafio para os pesquisadores de encarar temperaturas muito baixas, com sensação térmica que chega a 45 graus abaixo de zero entre dezembro e janeiro, no auge do verão polar. Várias camadas de roupas polares, mas também as nossas barracas polares, que são isotérmicas, que permite o agradável temperatura de menos 10 graus centígrados dentro da barraca, e com sacos de dormir que nós podemos usar até menos 40, menos 50 graus centígrados. A alimentação, evidentemente, ela tem que ser hipercalórica, porque nós estamos sempre perdendo muita energia pelos pés e pelas mãos, as áreas expostas, a face, mas o importante é entendermos que nós não estamos lá pela aventura, nós estamos para resolver questões científicas específicas que sejam relevantes ao meio ambiente e à sociedade brasileira. Muito se fala da influência da Amazônia e de outras florestas tropicais no clima global e da importância de conservá-las para evitar que a temperatura média se eleve ainda mais, comprometendo a vida de várias espécies, inclusive a nossa. Mas o que acontece na Antártica, onde o gelo derrete mais e mais a cada ano por causa do aquecimento global, também é determinante para as variações do clima no Brasil. Nós temos um exemplo clássico que durante a década de 70, por exemplo, nós tivemos o aumento da frequência dessas frentes frias que tornaram a cultura do café inviável em grande parte do Paraná. Então, se nós vamos ter aquecimento na escala global, talvez seja o contrário. Nós temos que montar cenários sobre isso e entender melhor essa circulação. O Ártico já começa a nos preocupar como a rápida, que é, na verdade, a maior mudança climática que nós estamos vendo no mundo, que é no Ártico, com o desaparecimento do mar congelado no verão, vai afetar a precipitação nos trópicos. A Antártica é muito importante não só para o equilíbrio climático do Brasil,
mas para o equilíbrio climático do planeta. Armazena quantidades gigantescas de água e ela tem uma circulação atmosférica muito específica no entorno da Antártica, né, que se chama vórtex polar antártico, que inclusive confina o buraco de ozônio da Antártica sobre o continente antártico e limita a propagação desse buraco de ozônio sobre regiões, por exemplo, aqui do sul do Brasil. Quantificar os fluxos de gases e parâmetros meteorológicos da Antártica para o Brasil é, sem dúvida nenhuma, absolutamente estratégico para a gente. E termina aqui o Repórter Eco de hoje. Mas fica o convite. A gente se encontra no próximo programa com mais informações sobre projetos, pesquisas e ações por um mundo melhor e mais digno para todos. Até lá!